ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. Olá, amigo, amiga, boa noite, que bom ter você aqui novamente e a gente fica feliz por sua presença. Nós agradecemos a sua audiência todas as noites participando conosco. É um prazer imenso ter você conosco aqui. Espero que essa semana, Restaurados em Cristo, esteja sendo uma bênção para você, para sua família, neste contexto tão difícil que a gente está vivendo aí da pandemia, dos problemas. Deus abençoe você e a sua vida. Deus abençoe ricamente a você. Eu só quero dizer para você que hoje, ao final da mensagem, eu vou fazer um apelo ao seu coração. E em nome de Jesus, eu gostaria que você tomasse essa decisão para a honra e glória do Senhor. Aguarde. Mas nós queremos agradecer aí algumas pessoas que têm solicitado pedidos de oração, e nós temos aí aberto os grupos por volta das 3 horas da tarde. Você que está aí no grupo de WhatsApp, lembrando que todos os dias a gente abre às 3, vai até 4, 5 horas para você fazer o seu pedido. E nós estamos orando por você, tem uma equipe orando por você, tá bom? Entregue a sua vida ao Senhor, confie no Senhor. Cada um de nós tem os problemas. Eu quero neste momento mencionar alguns nomes aqui. Temos o Fábio está passando por um momento difícil, está no hospital, passou por 3 ou 4 cirurgias. E se esse link chegar até você, Fábio, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que o Senhor restaure a sua vida. Que a sua saúde possa ser restaurada. Foi a Vânia que fez esse pedido. Então, Deus abençoe e que você seja restaurado aí, Fábio. Também tem a Cat. A Cat pede por sua irmã Kemily. Sua irmã Kemily é um problema, né, e precisa do milagre do Senhor. Que de uma maneira especial o Senhor Deus opere um milagre na vida da Kemily. Que Deus vai ouvir a sua oração, Cat. Tá bom? Tem o Laurindo, que pede por sua mãe. Temos também, eu quero só mencionar hoje, um fator muito interessante. E eu gostaria que você, inclusive, orasse aí. Que é por nosso país, pelas autoridades do nosso país. Ontem nós falamos sobre verdade objetiva de Deus, tá? E verdade situacionista. O contexto do Brasil e do mundo, a gente pode muito bem mostrar dentro desse contexto da verdade situacionista, tá bom? Ou da ética situacionista, como eu bem expliquei. Correto? Dentro da verdade situacionista não existe verdade. A ética situacionista, verdade de acordo com o contexto da situação. E o que está acontecendo, especialmente no nosso país? Nós temos um problema. Nós temos aí a Constituição, nós temos os estados, nós temos os municípios, e a gente está vivendo assim, nós estamos no meio de tiroteio. Nós, como população, eu não quero aqui entrar na questão política, nenhuma, vou falar aqui de A ou B, de partido A, partido B, não é isso que eu vou falar. Eu só quero dizer para você que os problemas do mundo só terão solução com Jesus Cristo. Nenhum governante de nenhum país, de nenhum estado, de nenhum município resolverá todos os problemas, as demandas da sociedade. Não existe essa possibilidade. Porque a Bíblia fala lá em Daniel capítulo 2, que os reinos, eles teriam fim, mas que o reino de Deus, aquele que viria, né, do alto, aquela pedra que vem e bate no pé da estátua e destrói a estátua, esse reino, esse não terá fim, que é o reino de Deus. Então, dentro desse contexto de mundo que a gente vive, vamos colocar a ética, a verdade de Deus, a verdade objetiva de Deus, porque através dela nós teremos mais tranquilidade,
mais certeza e mais felicidade. E neste momento, nós vamos ouvir um louvor, que a mensagem desta música fale ao seu coração e que a bênção de Deus recaia sobre você e sobre a sua família. Muito bem, que música bonita, que falou aí ao nosso coração. E eu espero que você tenha gostado dessa música e refletido nesta música. Que a bênção de Deus recaia sobre você. Neste momento eu quero fazer uma oração por você. Você que está aí assistindo da sua casa. Você que está assistindo do seu carro, na sua cozinha, no aeroporto, onde for. E você que está aí assistindo esta programação, por favor, coloque aí no chat, participe aí com a gente, né? Dê um link aí no nosso canal, correto? Adicione o nosso canal aí para vocês. Estamos falando aqui da Igreja Central de Pirassununga e temos a oportunidade de ter você conosco, que é uma bênção, tá bom? Então, coloque aí no chat. Se você não tiver muito à vontade para colocar o seu pedido aí, pode colocar no e-mail tempodeoportunidade7@gmail.com. Você será bem atendido e recebido, tá bom? Vamos orar neste momento? Senhor Deus, obrigado por tudo, que de uma maneira especial o Senhor venha derramar as bênçãos sobre os nossos amigos. Eu falei alguns nomes aqui. Falei o nome do Fábio. O Fábio, Deus, passou por 4 cirurgias. Tenha misericórdia da vida deste homem e restaure a sua saúde, a sua vida, para que ele possa dar continuidade à sua vida, Senhor. Temos a Kate, que pede por sua irmã, a Kemily. Ó Deus, opere um milagre na vida da Kemily. Ela precisa do milagre do Senhor. Tem o Laurindo, que pede por sua mãe. Senhor Deus, também estamos pedindo aqui pelas autoridades do país. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil. Esteja com os governantes, que eles sejam humildes, que eles não coloquem o poder acima de todas as coisas, mas que eles pensem no bem-estar da população, que eles exerçam a política, a autoridade deles como um sacerdócio, com respeito ao próximo. Pai, por favor, tenha misericórdia do nosso país. Eu também peço em prol de cada amigo e amiga que está assistindo essa live, agora ao vivo, e se porventura estiver assistindo um momento depois, que essa mensagem alcance o seu coração. Por favor, meu Deus, derrame as bênçãos sobre cada um. Abençoe neste momento o texto sagrado que nós iremos ler, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta-se uma história que havia um país das 1001 noites. E, um belo dia, o rei daquele país resolveu pegar os prisioneiros que estavam todos lá naquele país, aqueles prisioneiros de guerras, de alta periculosidade, bandidos, e resolveu levá-los para uma grande câmara, um grande ambiente. E naquele ambiente, era um ambiente assim, muito escuro, e havia naquele ambiente uma porta por nome, a Porta Negra. Essa porta era uma porta assim, muito sombria, assustadora. Só de olhar para ela já dava medo. E era o seguinte, o desafio era o seguinte, que aquele rei deu para aqueles homens 2 opções. Eles abrirem a porta e ver o que havia além da porta, ou simplesmente saírem na direção contrária, e lá estavam os melhores arqueiros do rei de pronto ataque,
para flechar aquele que, porventura, não tivesse coragem de abrir a porta. Um por um, foi feita uma fila indiana, um por um, todos olhando para aquela porta. E em meio àquela situação de suspense, aquela porta negra, sombria, assustadora, dava medo, o ambiente era tenebroso. E naquele contexto, cada um tinha que tomar a decisão. E naquele momento em que um estava indo naquela decisão, todos estavam ali assustados, com medo. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ver o final dessa história, fique aí até o final dessa mensagem. Vamos ler a Bíblia? A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 43. Lucas, capítulo 23, versículos 39 até o 43, diz assim, o texto diz assim para nós. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, a vida te dá muitas escolhas. E daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco com você esse texto, especialmente o verso 43, para você ter uma compreensão do que as Escrituras, do que a fala de Jesus estava dizendo. A Bíblia não te dá a escolha de como morrer, mas ela te dá a escolha de como você viver. E na mensagem desta noite, como título, As Três Cruzes, eu gostaria que você pudesse aprender e ver ali a salvação sendo, de certa forma, ilustrada para mim e para você, correto? A gente pode ver ali a dramatização da salvação naquelas três cruzes. E o interessante é que essas três cruzes, aquelas três cruzes ali, daquela sexta-feira, há 2000 anos, mostra para nós o processo da salvação em três fatores. O fator provedor, receptor e o fator rejeitador. Dentro desse contexto, no contexto da provisão, Jesus é aquele que morreu pelo pecado. Ele morreu por mim e por você. Dentro do contexto da recepção, o bom ladrão representa todos aqueles que morrem para o pecado, uma vez que eles aceitam a Jesus Cristo. E no contexto da rejeição, o ladrão que rejeitou a Cristo representa os que morrem no pecado, aqueles que teimam e morrem no pecado, que rejeitam a Cristo, que insistem com o coração endurecido. E será que eu falo para alguém de coração endurecido nesta noite, que tem resistido ao apelo do Espírito Santo? Eu espero que nesta noite você não resista ao apelo do Espírito Santo. Muito bem, existem apenas três cruzes: a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição, né? E existem apenas três pessoas: o Salvador, o Santo e o pecador. Essa é a lição das três cruzes, né? Naquele dia, aquelas três crucificações. Então nós vamos agora analisar a primeira cruz, a cruz da rejeição. Sabe, é a cruz de um dos ladrões. Ele morreu como viveu, no pecado. Ele estava fisicamente perto de Jesus, mas muito distante espiritualmente. Ele blasfemou. Veja só o texto, o verso 39 diz assim, ó: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Amigo, quantas pessoas têm blasfemado hoje contra Deus? Será que eu falo para alguém que é um blasfemo? Tem blasfemado contra Deus? Recentemente vocês viram no Brasil uma grande polêmica
em que uma produtora de vídeo produziu um filme chamado lá, Questão de Jesus, Portas dos Fundos, né? É o nome da produtora. E eles fizeram Jesus totalmente fora dos padrões do Evangelho, com sarcasmo, com blasfêmia, com desrespeito. E o ser humano, ele tem feito isso há milênios. E Deus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele tem paciência e ainda perdoa o ser humano. Mas será que eu falo para alguém que tem blasfemado contra Deus? Será que eu falo para alguém neste momento que tem um coração endurecido, né? Que mesmo estando diante de uma situação de enfermidade, diante da morte, ainda assim rejeita Jesus? Tem pessoas que, por exemplo, não trocam Jesus, não aceitam Jesus por causa do seu cigarro. Eles não conseguem se libertar do vício, aquela coisa terrível, aquelas tragadas, aquelas baforadas fétidas. Ele já não consegue sentir cheiro. Infelizmente, ele não sente o cheiro de Cristo. Ele rejeita, ele morre na bebida, ele morre no cigarro, ele morre na droga, ele morre na prostituição, mas ele rejeita Cristo, ele não quer aceitar, ele está com o coração endurecido. De repente alguém que está ali no leito da morte, e aí faz a pergunta para ele entregar a vida a Jesus, ele não aceita, ele é igual aquele ladrão, que na cruz, no momento da morte, ao invés de reconhecer a Cristo, está diante da salvação, e rejeita a salvação, por simplesmente blasfemar da salvação. Será que eu falo para alguém que é um blasfemador, uma blasfemadora? Eu falo para um jovem que está voltado aí com suas tribos, e dentro desse contexto de mundo, das suas gírias, do seu comportamento, simplesmente acha que a visão de mundo que tem é a única e simplesmente é isso e pronto, e que a vida é isso daqui a pouco. Gente, para pensar. Nós só temos uma vida. Temos uma vida. Nós só temos algumas oportunidades. Dentro dessa vida nós temos várias oportunidades, não só uma. Deus, enquanto houver vida, haverá oportunidade, porque Deus, ele ama, ele é misericordioso, ele ama cada um de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não resista a Cristo semelhante àquele ladrão na cruz. Sabe, a Bíblia fala do resultado da tristeza mundana. A tristeza do mundo produz morte, e aquele homem, aquele ladrão, não havia admitido a sua culpa, mas a tristeza estava no seu coração, porque ele era um mundano, ele era um pecador, ele era um transgressor, um assassino, um ladrão. O pecado, uma vez consumado, gera morte, e a Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, tá bom? A Bíblia fala isso, mas louvado seja Deus que, em seguida, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus Cristo, aceite Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Abandone o seu pecado. Não endureça o seu coração como este ladrão da cruz que rejeitou a graça. Sabe, o ladrão fez semelhante ao inimigo quando tentou Jesus. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele foi sarcástico com Cristo. Ele fez o que o inimigo fez com Jesus. O inimigo está por trás do ceticismo e da descrença. Você que é cético, você que é descrente, o inimigo está por trás de você. Ele que te influencia para essa incredulidade. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos feitos para adorar a Deus. Todo ser humano foi feito para adorar a Deus. Nós sentimos isso é inerente em nós, sentimos essa falta. Há uma necessidade, há uma sede e fome de Deus no ser humano. Você pode olhar os grandes pensadores, Nietzsche e tantos outros, você vai ver que essas pessoas eram vazias. As pessoas idolatram suas ideias, mas elas eram vazias, a ponto de tirar a própria vida, ir lá e se suicidar. Que interesse é esse? Que coisa é essa? E será que eu falo para alguém que de repente está pensando em tirar a sua própria vida, está numa situação difícil? Não faça isso. Você tem uma vida e você tem várias oportunidades, e quem sabe de repente essa oportunidade é agora, e você está querendo tirar a sua vida. Não faça isso, não seja covarde neste momento. É claro que a morte, muitas vezes, o suicídio é uma forma de fuga, de libertação, mas essa não é a libertação. Essa não é a libertação que Cristo te dá.
Você vai gerar problemas para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para o seu esposo, para os seus filhos. Não faça isso. Pare. Ame a Jesus. Tome a decisão. Não seja indiferente. Não faça como o ladrão ali que rejeitou a Cristo. Amigo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Busque a fé. E a fé é desenvolvida através do Senhor. Ele dá. É preciso crer em Deus. E o Senhor possui atributos assim, maravilhosos para nós. Os atributos de Deus, eles são maravilhosos e são seguros. Deus, ele é eterno, poderoso, tá certo? Libertador, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso provedor, são atributos dele. Ele cuida de nós. Deus não está, por exemplo, apesar de Deus ser onipresente, na verdade ele está no seu trono e sustenta todas as coisas. Nós não podemos agora sair adorando as coisas. A árvore, Deus está ali. Não, Deus sustém a árvore. O sol, Deus sustém o sol. Deus sustém o universo, Deus sustém a vida. Eu não posso adorar um outro ser humano. Eu não posso adorar nenhuma criatura, porque Deus é quem sustenta toda a sua criatura. Ele é poderoso. Deus, ele é poderoso. Acredite nisso, então confie no Senhor. Sabe, o maior problema do ladrão é que o coração dele estava cheio de orgulho. E esse é o grande problema do ser humano. Talvez eu esteja falando para um homem ou uma mulher orgulhosa. Um jovem, uma jovem, orgulhosos. Amigo, amiga, deixe o Espírito Santo quebrar esse coração, essa pedra, esse coração empedrecido aí. Jesus quebra isso daí. Tá? Sabe, 5 coisas que essa cruz nos ensina, essa cruz da rejeição. E eu gostaria de falar essas 5 coisas para você. Primeira coisa, Jesus pode salvar o profano, o inapto e o imundo, mas não o indisposto. Se você não tem disposição para aceitar a salvação que é Cristo, Jesus não vai salvar você. Você precisa, você não pode ser indisposto igual aquele ladrão. Não espere a morte para buscar o arrependimento. Há pessoas que acham, eu vou viver minha vida de qualquer maneira, tal, e no último momento, não faça isso. Você não tem controle sobre a vida. Ninguém tem. A salvação não é forçada, mas está disponível, tá bom? Essa é o terceiro ensino. Quarto ensino, a pessoa pode estar muito próxima da salvação e perdê-la. Cuidado, tá? Então você que está estudando a Bíblia, você que já aprendeu da palavra, conhece a mensagem, talvez se afastou do caminho, não brinque, tá bom? Está perto da salvação e querendo ficar distante. E o último, quem rejeita obterá a perdição. Não rejeite, porque quem rejeita obterá a perdição. Mas eu falei para vocês que são 3 cruzes, né? E o título da nossa mensagem, 3 cruzes. Primeira cruz, a cruz da rejeição, nós acabamos de falar. E agora nós vamos falar a cruz da recepção. Essa cruz é a do criminoso cuja vida foi curta, mas que se rendeu a Cristo. Esse ladrão temia a Deus. Isso é o mais interessante. Ele temia ao Senhor. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele reconheceu que seu pecado, ali, havia levado até a cruz, e ele aceitou a sentença do seu pecado. Ele estava sendo crucificado porque ele era um ladrão, ele era um indivíduo que causava problemas à sociedade, e ele merecia estar ali. É diferente do que a gente vê hoje, né? As pessoas vão lá, aprontam, matam e tal, e ainda tem muita gente para defender, né? Libertar. Ou seja, parece que os valores se inverteram, mas aquele ladrão, ele reconheceu que ele era um pecador, que Jesus estava ali como um santo, não merecia morrer, mas ele estava ali. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para a salvação. Reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora. Sem esse reconhecimento não há necessidade de salvação. O ladrão percebeu que somente Jesus poderia salvá-lo. Somente Jesus poderia salvá-lo. E ele olhou para Cristo e pediu a salvação. No verso 42 diz assim, ele disse: Jesus, lembra-te de mim
quando vieres no teu reino, no teu reino. Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. O ladrão da cruz da recepção não tinha dúvidas de quem era Jesus. Ele se achegou a Cristo, ele foi com humildade. E será que eu estou falando para alguém que não tem dúvida de quem é Jesus? Você que está assistindo essa programação nesta noite, você não tem dúvida de quem é Jesus? Você sabe que Jesus é o seu Salvador? Você sabe que Jesus morreu por você, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esta terra resolver o problema da humanidade, mas ainda assim você está resistindo? Por favor, faça como esse ladrão. Ele reconheceu, ele sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus. O que você precisa fazer é dar o primeiro passo, e esse primeiro passo hoje mesmo. Eu gostaria que você desse esse primeiro passo hoje, você tomasse a sua decisão, e quando você tomar a sua decisão, coloque aí no chat, tá? Você coloca: eu aceito, Senhor Deus, o Senhor Jesus, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero, meu Deus, quando o Senhor voltar, eu fazer parte desse novo céu, dessa nova terra, porque esse mundo que eu vivo, esse mundo é mau, esse mundo cheio de doenças, de pandemia, de morte, de assassinato, de conflitos, de políticos que não se entendem. Eu quero esse mundo do futuro do Senhor. Mas para isso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que tomar a decisão pelo batismo. Jesus não era pecador, mas Jesus deu um grande exemplo para mim e para você. Jesus foi batizado no Jordão. E se eu falo para você que não tomou a decisão pelo batismo, não foi batizado nas águas como Jesus, tome a sua decisão, meu amigo e minha amiga. Faça esse acerto com Deus. Isso é muito importante. Tá? É muito importante, está na Bíblia, Jesus fez isso e deu exemplo para nós. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Aquele homem chegou a Jesus com humildade, ele entendeu que merecia aquela sentença. Falei para vocês que 3 cruzes é o título da nossa mensagem: cruz da rejeição, a cruz da recepção e agora a cruz da redenção. Tá? A cruz da redenção. Essa cruz, a do meio, representa a redenção. Apesar de que aquela cruz do meio era a cruz para Barrabás. Nós estudamos numa das noites aí que Barrabás era um assassino e as pessoas preferiram o assassino e condenaram a Jesus. A cruz era pesada, a cruz não era para Cristo, a cruz era para Barrabás, a cruz era para mim, a cruz era para você. Mas Jesus padeceu em meu e em seu lugar. Sabe, Jesus garantiu a salvação para aquele homem. Veja o verso 43, e é o verso que eu vou dar uma falada com vocês, que eu falei para vocês que ia explicar esse assunto aqui. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto, ele é um tanto complexo, confuso para algumas pessoas, porque algumas pessoas associam a fala de Jesus à doutrina da imortalidade da alma, que é o momento em que a pessoa morre e que para alguns essa pessoa vai logo para o céu. Eu quero dizer para você que Jesus não falou com essa intencionalidade aqui. O que Jesus falou ali para aquele homem é que a partir daquele momento ele estava salvo, e a partir daquele momento, um dia, ele estaria com ele sim, na eternidade. E eu vou dizer por quê. Vocês lembram que ontem à noite, quando a gente estava falando sobre verdade, eu falei para vocês 2 verdades. A verdade objetiva de Deus, tá bom? E a verdade situacionista, lembram? Pois é. Dentro desse contexto da verdade, vamos agora pensar. A verdade objetiva de Deus, ela vale para todo ser humano em todos os tempos, de todas as épocas e de todo mundo, tá bom? Então, esse é o princípio. Quando nós pegamos isso como um axioma, né, algo imutável, isso fica mais fácil para a gente compreender. E dentro dessa questão, dessa verdade objetiva de Deus, o que aconteceu lá no Éden? Deus falou que se o homem comesse do fruto proibido, o que aconteceria com ele? Ele, isso mesmo, morreria. O homem morreria. Então, a condição para que o homem tivesse a vida plena e eterna é que eles deveriam não comer daquele fruto, e eles seguissem em obediência a Deus. Essa é. Então, Adão e Eva, o padrão deles dali era a obediência pura, não tinha pecado, ainda não tinha acontecido o pecado. Então, essa era a verdade objetiva, valia para Adão e valeria para qualquer ser humano na face da terra. Só que aí, o que acontece? Eis que surge
A figura da serpente. A figura da serpente. E a figura da serpente hipnotizou Eva ali, naquele contexto. Por conseguinte, o ser humano, o homem também. E aí, qual foi a palavra da serpente? Deus falou que o ser humano morreria. A serpente chegou e falou que não morreria. E aí? Em quem você quer acreditar? Deus diz que o homem morre. O diabo fala que o homem não morre. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Aí vem o ensinamento da filosofia, da serpente, que foi envolvendo ao longo dos tempos a igreja. E as pessoas hoje caem na armadilha. Vocês lembram que eu falei dentro daquele contexto de verdade situacionista? A verdade situacionista, ela é relativa, não tem como verdade. Mas dentro do contexto de verdade situacionista, eu falei para vocês da ética situacionista. E a ética situacionista, esse movimento, essa corrente de pensamento, começou ali nos anos 60 e, por incrível que pareça, por um professor de teologia em uma das universidades americanas. E o que é que entende-se como ética situacionista? Olha, a verdade para você, pode ser para você, pode não ser para mim, depende do contexto, né? E o que é que a gente viu aqui, de certa forma? O inimigo relativizando a palavra de Deus. Porque Deus falou que morria, o inimigo disse que não. E aí o que é que acontece? Para pensar uma coisa, meu amigo, minha amiga, eu e você não somos nada, nós não somos ninguém sem Deus, nós não conseguimos nem respirar. Para pensar, as pessoas estão aí nessa situação do Covid, no desespero, né, de comprar os cilindros de oxigênio. Infelizmente, muitos governantes, muitos políticos vão pagar diante de Deus pelas desonestidades, pelos desvios, muita gente morrendo. Eu quero dizer uma coisa para você, e olha só, para pensar, nós necessitamos do ar, para respirar, para ver quem somos nós. Nós não sabemos nada, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não temos controle de nada. Pare para pensar, como que o homem é imortal, o homem é mortal, o homem morre. Tá certo? A alma morre. O que é a alma? A Bíblia fala o que é a alma. A Bíblia fala que o homem foi feito do pó da terra e ele passou a ser, né, alma vivente, não a ter, ele não tem uma alma, o homem é uma alma. Se o homem fosse eterno, ele seria Deus. Faça a matemática, é uma conta simples. Quem é Deus? Deus é um ser poderoso, eterno, criador, tudo isso. O que eu sou? O que eu era antes da criação? Onde estava a alma do homem? Vocês estão entendendo? Não existe alma pré-existente do homem. Quando o homem existiu foi porque Deus soprou. E se Deus inspirar, tirar o sopro dele, todo mundo morre. Esse é o espírito vital, tá? E aí quando Deus coloca o sopro naquele boneco, aquele homem, aquele boneco abre os olhos e se torna um homem. Um ser pensante, com intelecto, mas não que ele tenha uma alma, essa alma, senão você está dizendo, se você acreditar que o homem tem uma alma, você está dizendo que o homem é Deus. E isso é pecado. Porque Deus só existe um, que é o nosso Deus. Isso é lógico, para pensar nisso aqui, eu estou querendo que você compreenda isso. Então naquele momento da cruz, quando Jesus garantiu aquele homem, não é que aquele momento eles iriam para o céu, tanto é que Jesus morreu, Jesus foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. E aí quando Maria Madalena chegou lá para tocar nele, ele falou assim, não toque em mim, mulher, porque eu ainda não subi ao Pai. Jesus, para pensar nisso. Você não tem uma alma, não existe uma alma imortal fora do seu corpo. Isso é ensinamento da serpente. Isso não é verdade objetiva de Deus. A verdade objetiva de Deus é a seguinte: se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Isso foi o que Deus falou. E o homem comeu do fruto proibido e infelizmente veio a morte. E prova disso é que as pessoas adoecem e as pessoas morrem. E neste momento eu posso estar falando para alguém que está triste por causa da morte. Alguém que perdeu um pai, alguém que perdeu a esposa, alguém que perdeu o esposo, perdeu um filho querido, alguém muito querido do seu coração, e você está aí numa depressão, triste, desanimado, sem poder se levantar, porque realmente isso dói, isso é parte de você. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o seu filho está, ou o seu cônjuge está no pó da terra, inconsciente, sem saber nada do que se faz debaixo do sol, assim como diz Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. O amor, o ódio, a inveja, tudo já pereceram. Nós, irmãos, não somos nada sem Deus.
Nós somos seres mortais, nós não somos imortais. Nós acreditamos na ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição. E nós vamos falar sobre a ressurreição mais à frente com você. Muito bem. Eu falei para vocês 3 cruzes, né? A cruz da rejeição, a cruz da recepção e a última cruz é a cruz da redenção. A cruz da redenção. Essa cruz, a cruz do meio, representa a redenção. Representa a redenção, né? Jesus morreu por mim e por você. Naquele contexto ali, Jesus dá a garantia de salvação para aquele homem. Aquele homem morreu, aquele homem foi para o pó da terra, né, o chamado bom ladrão. O bom ladrão está até hoje no pó da terra, aguardando Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, ele vai para o reino, tá bom? Ele não é imortal, o ladrão da cruz, ele é um ser mortal, tá? Então, apesar da aparente derrota ali naquela cruz, na cruz da redenção, a cruz é um símbolo de vitória, e aquele homem creu nisso. Aquele bom ladrão, como assim nós o chamamos, ele acreditou que Cristo era a vitória. Apesar de Cristo estar morrendo ali, ele creu em Jesus. A cruz não é uma evidência de um Deus fraco, meu amigo, minha amiga, como alguns tentam projetar. Na verdade, a cruz mostra para mim um Deus forte e poderoso. Um Deus que é capaz de transformar a vida. Um Deus que transforma e que causa, assim, transformação. Como esse testemunho que você vai assistir agora. Que Deus fale ao seu coração através desse testemunho. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque depois perdi a memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia que eu era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também, e eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança.
Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei: irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte. A Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também. Querido testemunho, né? Olha que fantástico. A mulher caiu, bateu a cabeça, perdeu a memória. O esposo cuidou dela e Deus operou um milagre. A sua mente foi restaurada. Será que eu falo para alguém que perdeu a memória aqui? Alguém que era perfeito, as coisas funcionavam bem e de repente as coisas começaram a desandar. Eu quero dizer para você que Deus ele é capaz de restaurar a sua memória. Deus ele cuida de você, procure também se cuidar com aquilo que você come, com aquilo que você bebe. O tempo de descanso seu, não fique até tantas horas da noite assistindo televisão, usando o celular, perdendo horas de sono. Isso é prejuízo para a sua memória. Quantas pessoas ficam perdendo tempo com coisas assim, até com jornais, notícias ruins, essas coisas vão entrando na mente, vão atrapalhando a mente, isso vai tirando, vai minando a memória. Novelas, Big Brothers, programas indecentes, essas coisas, isso tudo é coisa do pecado, são coisas que a serpente vai colocando e as mensagens subliminares ali, vai criando a chamada verdade situacionista, né? E a verdade objetiva de Deus vai sendo minada na vida do coração e na mente da pessoa. Pare com isso, vai estudar, vai fazer exercício físico, vai buscar ao Senhor, vai ler um bom livro, vai fazer um curso, vai aprender alguma coisa útil, seja útil para alguém. Sabe, Deus não abandonou seus filhos, Deus nunca abandonou seus filhos, e Ele não vai abandonar hoje. Todo aquele que se achegar a Deus, Deus o aceita, Deus o ama, Deus o quer. Eu quero perguntar uma coisa para você. Em que cruz você está? Em que cruz você está? Na cruz da rejeição? Ou na cruz da recepção? Que cruz você está, meu amigo e minha amiga, meu jovem e minha jovem? Na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? Eu gostaria que nesta noite você fizesse essa escolha. É hoje. Riquezas, títulos acadêmicos, sucesso profissional, nada disso pode ajudar alguém na hora da morte, nada disso. O indivíduo mais pobre ou mais milionário que possa ser, a morte vai chegar para ele e ele não vai poder fazer nada. Ele vai ter medo da morte. Ele vai ter medo da morte. Muito medo da morte. Eu lembro quando fui pastor em determinada cidade do Brasil, na verdade, lá no distrito de Cobilândia, o grande abraço aí o pessoal de Cobilândia, Vila Velha. E eu lá tinha uma senhora, uma irmã, e ela estava muito doente. Ela estava com uma doença terminal. E eu a visitei algumas vezes. Seu filho era um ancião da igreja. E ela tinha muita tristeza e muito medo. Eu via nela, assim, nos olhos dela, o medo de morrer. E todos nós temos o medo da morte, sim. A morte não foi feita para nós. Nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para a vida, para viver, para respirar, para viver, sermos felizes. O pecado trouxe esse tipo de coisa para o ser humano. E eu lembro daquela irmã com muito medo de morrer, sabe? Mas se você tem ou não medo de morrer, a morte vai chegar para você. E neste momento, eu quero que você preste bem atenção na música que nós vamos ouvir. Que a mensagem chegue ao seu coração. E que você faça a escolha. Que tipo de cruz você está? Da rejeição ou da recepção?
A escolha é sua. Que música linda. Espero que esse louvor tenha falado ao seu coração. Eu quero concluir essa mensagem. E eu falei para vocês que ao final eu iria fazer um apelo. Eu também falei para vocês que eu iria concluir a história inicial da Porta Negra, lembra? Pois é. A história diz que um belo dia estavam naquele recinto o rei e o súdito, somente os dois. E de repente o súdito chega para o rei e pergunta: Majestade, o que há além da porta? Naquele momento, o rei olha sério para aquele súdito e diz o seguinte: vá e abra a porta. E naquele instante, aquele homem, desesperado, começou a tremer, a suar, com medo. E ele se arrependeu de ter feito aquela pergunta, porque agora ele tinha que encarar aquela porta negra, uma porta de 5 metros de altura, totalmente sombria, assustadora, dava medo. E ali, o que teria naquela porta? Uma fera, um monstro que de repente iria engoli-lo vivo. Ele trêmulo ali, todo com medo, mas ele precisava agora, porque ele tinha que obedecer. O rei havia mandado ele abrir a porta. E ele vai com aquele medo, e ele chega até a maçaneta, trêmulo, consegue, quase desmaiando de medo. E naquele momento ele pega aquela porta
E ao ele abrir a porta, aquele barulho assustador daquela porta, quando ele abre aquela porta, de barulho horrível, de repente ele vê um lindo jardim, um sol raiando em seu rosto e uma longa estrada que conduzia para a liberdade. Sabe, amigos, aqueles bandidos perderam a oportunidade da vida deles simplesmente por causa do medo. Aqueles homens de alta periculosidade, malfeitores, quem sabe assassinos, ladrões, perderam a oportunidade daquele rei que dera. Todos eles escolheram ser morridos de forma trágica pela flecha do rei. Eu quero dizer uma coisa para você. Será que eu estou falando para alguém sentado aí em sua casa, assistindo essa programação com o seu celular, no ônibus, no metrô, num táxi, aonde você estiver? Será que estou falando para alguém que tem medo de tomar a decisão ao lado de Jesus? Talvez olhe para Jesus como se fosse um monstro, uma porta negra que assusta. Jesus é vida, Jesus é o sol da justiça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, tome a decisão ao lado dele. E eu falei para vocês que eu ia fazer um apelo, e estou fazendo um apelo agora para você mesmo se batizar. Você que conhece Jesus, você que sabe quem é Jesus, você está perto de Jesus, então não abandone Jesus, não perca essa oportunidade. Você vai receber um forms, aí uma pesquisa, eu gostaria que você respondesse, tá bom? E se você tiver sim, diga lá. Você pode colocar no chat, eu também aceito Jesus, eu quero também fazer parte da família do Senhor, eu quero ser batizado. Tome essa decisão, coloque aí no chat. Se você tiver um pouco de vergonha, um pouco de medo, talvez está um pouco receoso, eu vou te fazer um convite. Escreva para tempodeoportunidade7@gmail.com. Não tem problema. Nicodemos foi encontrar Jesus à noite. Jesus aceitou Nicodemos do mesmo jeito. Se você de repente não quer se manifestar publicamente aqui agora, manda lá no e-mail. Eu vou até você. Você que mora em Descalvado, você que mora em Santa Rita do Passa Quatro, você que mora em Porto Ferreira, você que mora aqui em Pirassununga, eu irei até você. Irei lá conversar com você e em nome de Jesus a gente vai conversar, a gente vai falar, tirar suas dúvidas e para a honra e glória de Deus você entregar sua vida a Jesus. Não se distancie de Cristo, você está perto da cruz, não lance fora essa oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã, entrega a vida a Jesus. Viu, Mila aí de Descalvado? É o seu dia do batismo, aceite Jesus, tá bom? Aceite Jesus. Você, Letícia e o Henrique, aqui da Zona Norte, em Pirassununga, é hoje, tome essa decisão. Vocês já tomaram a decisão, estão com medo de quê? Vou batizar vocês esse final de semana, em nome de Jesus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Cristo através do santo batismo? É agora, não tenha medo, não tenha vergonha. Será que eu falo para alguém que tem vergonha de entregar a vida a Jesus e de ser batizado? Talvez com medo do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, alguém que vai rir de você? Deixa eu te falar uma coisa. Naquela sexta-feira, no Calvário, quando Jesus morreu, ele foi crucificado entre dois bandidos. E o mais interessante é que os romanos eles eram cruéis e eles envergonhavam a pessoa. Existe aquele hino assim, Jesus como sendo a vergonha da cruz. Sabe por quê? Porque literalmente Jesus foi crucificado nu. Nu. Você quando olha, por exemplo, aqueles quadros pintados de Jesus na cruz, normalmente tem um lençol cobrindo a genitália de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, naquele madeiro, ele estava literalmente nu. As pessoas estavam olhando para Jesus, Jesus estava nu. E Jesus não teve vergonha de morrer por você, de ser zombado, de ser chicoteado. Assim como o pessoal da Porta dos Fundos fica zombando hoje, os zombadores estavam lá na cruz, zombando de Cristo, mas ele, por amor a você, não teve medo e não teve vergonha. Se você está com vergonha de entregar a vida de Jesus, se você está com vergonha de ser batizado, porque os outros vão achar que você é crente a partir de agora, amigo, você não compreendeu o sacrifício de Jesus, você não entendeu que Jesus morreu por você, que Ele deu a vida por você. Em nome de Jesus Cristo, entregue a sua vida a Cristo, através do santo batismo, cele a sua vida com Jesus Cristo. Eu quero orar por você, eu quero que você entregue a sua vida ao Senhor. E eu quero ser mais amigo seu. Quero poder compartilhar da palavra com você.
Eu quero continuar estudando a Bíblia contigo. Eu quero continuar ensinando de Jesus para você. Gostaria de desenvolver uma amizade com você. Estou falando para você que mora em qualquer lugar do Brasil ou do planeta, não sei. Se você entrar em contato, eu vou tentar localizar alguém para ir até você, seja por telefone, seja pelo Zoom. Enfim, nós vamos encontrar você, porque o Espírito Santo quer te salvar. Que Deus abençoe você e sua vida, mas não se esqueça. Coloque aí no chat. Eu aceito, eu quero o batismo. Se você não quer colocar no chat, nós temos a pesquisa. Coloque na pesquisa. Se você não quer colocar na pesquisa, mande para o e-mail tempodeoportunidade7@gmail.com. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade de falar ao amigo e amiga neste momento. Que neste momento essa pessoa tome a decisão ao lado do Senhor, entregando a vida através do santo batismo. Que elas não possam ficar na cruz da rejeição, mas que elas possam ir para a cruz da recepção e aceitar a Jesus, quebrar o orgulho e perceber que somente Jesus é a verdade. Ó Deus, salve a todos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite. Que Deus abençoe você. Quero agradecer por sua audiência. Amanhã à noite, novamente, às 8 da noite, te aguardo aqui. E você esteja no grupo de WhatsApp, não saia, tá bom? Você vai estar recebendo vídeos. O pastor Marcelino está me ajudando, estará ajudando você. Nós temos uma equipe orando por você. Às 3 horas o grupo abre para um momento de interação e oração. Deus abençoe ricamente você e a sua família.